acabar, mas me dá bastante. Então, assim, hoje é isso. Então, eu preciso fazer uma vida para que eu possa oferecer o melhor para ele, meu pai e tal. Então, cada um tem um. E é normal, cada fase o cara fala, cara, eu preciso hoje comprar um carro. Eu acho importante também o sucesso material. Tá, qual carro? Já foi ver o preço? Já não, tá. Então é um pouco. Ele é focado nas minhas experiências, né? E principalmente pro cara que saiu da faculdade de educação física, mas é comportamento geral. Né? Assim, não muda muito, você ser proativo, bacana. Chegar no horário, você cuidar da sua aparência, não muda. Qualquer lugar são comportamentos básicos, né? Seriam básicos, mas não acabam. Seriam básicos. E você falou do tempo, né? O tempo é implacável. Hoje estava circulando nas mídias aí, né? A queda de um avião lá na Índia, né? 240 e tantas vidas. 290 vidas lá. E teve uma pessoa que se salvou, cara. Você imagina a gratidão da vida que esse cara vai ter. Por quê? Para ter sucesso... Porque os pequenos detalhes. Né? Então, detalhe de uma escolha. O pessoal destinando, entrou naquele voo, você foi lá, você pagou uma passagem aérea. Você entrou no avião, a competência, a confiança total no piloto. Né? E o avião subiu praticamente ali, né, meu? Já tá na mão de quem? Do piloto? Você vai confiar no piloto? Tá nas mãos do Senhor, né, meu? Então o nosso tempo é direcionado por Ele. É tudo por Ele. E infelizmente essas vidas aí com essa queda de avião se perderam aí, né? É muito triste lá pros nossos irmãos da Índia, lá, os indianos lá, pra passar por um processo como esse, né? E eu fiquei pensando no cara que sobreviveu, irmão. Parece que saiu andando, né? Você viu? E saiu andando. E aí, não sei se era isso, é que eu vi hoje na correria, né? Eu também vi na correria, mas eu fico imaginando, eu sei que ele sobreviveu. Eu fico imaginando assim, eu tô tendo mais uma oportunidade. Tá louco. Já pensou? Dá pra você refletir por quê? Por quê? Por que eu sobrevivi? O que o senhor quer de mim? Qual será a minha missão? Qual será a minha missão, cara? E até dentro do que você falou do contexto do livro e da missão, eu percebo assim nas redes, eu como já te conheço há bastante tempo, que você é uma referência realmente aqui. E até voltando aqui pro âmbito, eu sei que você tentou a Veerância em 2020, né? A gente teve 694 votos, ficou como suplente. Tive tentei duas vezes, né? Mas a primeira foi 2020 pelo DC, né? Pelo DC. Né? PRTB a primeira e depois o DC. E aí eu vejo até no seu blog lá que muita gente acompanhava, te via como referência, queria uma palavra aí, que você tem ainda um anseio político aí para si, porque muita gente deposita... na última, né, assim, eu falei, não vou sair mais não, tal. Aí minha esposa falou, é isso mesmo. Aí foi aproximando a eleição, né? E ela falou, pô, acho que até dava pra você ter saído, né? E aí tem uma menina que trabalha com a gente, falou pra ela, nem conhece direito, falou, Conceição, preciso falar com você, tal, pode falar. Deus tem uma missão importante pro seu marido, e é na vida política. Aí ela veio pra mim, né? Falei, puta merda, agora não tem como sair. Mas eu acredito que a política partidária, eleitoral, é uma fonte, né? Talvez quando Deus fala política, ele não deixou muito claro que era você ser candidato. Política pública, né? Você pode estar na política, ação, né? Então, assim, eu não me vejo fora dessa contribuição, né? Fui servidor público um bom tempo, né? Como professor. Então, assim, eu acho que de fato é você servir algo. Não me vejo fora disso de alguma forma, né? Como foi falado até aqui, quem sabe eu tô aperfeiçoando esse projeto para alguém vir e falar, vamos espalhar isso, todas as praças públicas terão isso, tal, né? Então, eu não sei. Mas, como candidato, assim, não sei se... Tem a próxima eleição aí, né? Mas, como que isso vai aparecer para mim de uma forma mais concreta, assim, falar, vamos lá, né? Nesse sentido, né? Porque para mim tem a eleição, que tem um jogo, aí tem o mandato, que tem outro jogo, né? Então, assim, saber, não sei se eu tô querendo jogar esse jogo para entrar aqui, sabe? Foi isso que me desencantou um pouco, né? É um jogo que precisa ser jogado de uma forma que eu não gostaria. E aí, então, estamos nesse processo, né? Mas a internet hoje deu várias possibilidades de você jogar um jogo mais limpo até aqui. Então, acho que é um caminho que precisa ter pessoas boas lá. Precisa, de fato, ter pessoas boas, com bons projetos, porque senão viram um mundo de curtidas, likes, né? E aí, quando o cara percebe que é melhor ele ser famoso, falando o que for, e não precisa fazer nada de projeto, ele fala, pra que eu vou fazer projeto? Eu vou me reeleger porque eu sou famoso. E aí o famoso você pode ser de qualquer forma, né? Fazendo um projeto como o de vocês, fantástico. E hoje em dia, qualquer hora acende uma celebridade do nada, do mesmo jeito que acende, eles cancelam uma velocidade incrível. E às vezes acende ali pouquinho antes da eleição e fica mais famosa e ganha, né? Então, assim,
E aí você vai ver, não tem uma bandeira, não tem uma missão, uma base, não tem né? uma essência, não tem nada. Aí, vazio, nisso, né? aí nisso o importante é deixar a vela acesa, né? Sempre acesa. Pra ninguém apagar a vela, né, meu? Apagou a vela, fica na escuridão. E o Sensacional. Ferraz tem um grande amigo, que ele é um grande filósofo. Ele fala assim, ó, o choco é chocado. Né? Choca o choco. É isso aí. É muito bacana esse bate-papo porque a gente vê as grandes possibilidades e como Guarulhos é rico, né? De pessoas com tantos projetos maravilhosos aí, né? Que às vezes muitas pessoas nem sabem desse tipo de seu projeto. Tá em Guarulhos aí em atividade há tanto tempo e as pessoas não têm conhecimento. Aí vem a importância do podcast Guardiões da Prevenção, né? E mostra, né, para o povo guarulhense que está nos assistindo aí a importância desse projeto. Procurar saber mais do Edu Vela lá, procurar, né, os seus trabalhos sociais lá, para ver onde se encaixa. Eu já tô vendo aqui, eu adoro vôlei, cara, já tô vendo a possibilidade aí. Você tem estatura boa, né, pra isso. Sim, né? é só vôlei. Só vôlei. Mais nada, só vôlei. Na quadra com a rede de tênis, Não, né? então, mas no vôlei Vai mandar bem. eu até tenho, eu não teria basquete. Basquete eu não teria, não. Não tenho, você teria altura para basquete. Porque eu acho que você no basquete ia se dar bem. Porque no futebol tá difícil. Eu tento todas as frentes também. Eu sou adepto ao Vela. Eu tento todas as esportiva, tá lá. Irmão, ele gravou Tem uma vídeo. bola, tem um apito, tem um Ele gravou espaço, vídeo. a gente tá lá, né? Ele gravou um vídeo, aí ou gravaram pra ele, filmaram, ele pegou a bola e falou, vai sair um golaço. Coisa feia que ele fez, eu não ó. combinei com o goleiro. O goleiro tem dó. Uma Tem coisa algumas ridícula, participações aqui, ó. Luiz Sequeiros, olha que legal. O Evandro Toledo, nosso amigo da MGC. Opa, Boa noite, Luiz Guardiões. Toledo. Só para comentar da importância da atividade física, minha mãe está com 77, nesse momento está no Rio de Janeiro participando de um torneio de vôlei com times do Brasil. Olha só, Olha que cara. bacana, né? Interessante, ó. Thiago Santos, André Caça Júnior, o Cop. Ô, Cop, nosso e aí, amigo Cop, um grande abraço, Cop. Tem mais pergunta aí, ô, doutor Pergunta? Doutor Pergunta é impossível, já fez 3 e quer mais, né? Não, Vamos quer lá. mais. Responde aí, Luiz Batista quer saber. Você, Edu, teria projetos direcionados à primeira infância, tendo em vista que o esporte é um fator de proteção, de prevenção e de saúde? Responde aí. Boa pergunta, hein? Ótima pergunta. Luiz, obrigado até pela pergunta. Como eu falei, o Velas hoje ele é o depósito de algumas experiências minhas. Eu já tive com os pequenos, com os mais velhos, com os idosos. Então lá a gente tem, desde os meus filhos que fazem futebol, escola de futebol de 5, 6 anos. 5, 6 anos. 5, 6 anos. A os idosos, que você tem a senhora lá de 82 anos que faz musculação com a gente, né? Olha. Então eu tenho aqui, mas tem a categoria até sub-15, sub-17, aí vem os jovens, melhor idade, enfim. Né? Porque eu acredito que essa longevidade, de fato, ela existe e a gente precisa começar aqui. Na primeira idade, primeira infância, é onde a gente adquire diversos hábitos que vão durar para a vida toda. A vida toda, verdade. Para a vida toda. Tem crianças que tiveram uma defasagem alimentar na primeira infância e carregam sequelas para a vida toda. Né? Tem crianças que não foram incentivadas na primeira infância. Por que a primeira infância? Meu cérebro, todos os seus neurônios, eles estão sedentos por informação. Sedentos por informação. O que a gente faz? Eu só vou propiciando um ambiente seguro, né? Eu vou propiciando um ambiente saudável. Né? Meu filho tem 7 anos e joga tênis de mesa. Agora ele tá doido pelo tênis de mesa. Levei ele numa escolinha, o professor falou, mas ele já joga? Falei, a gente brinca em casa e tal. E aí eu já falei, acho que eu vou colocar ele num campeonatinho, porque o professor lançou. Aí o professor me fez uma pergunta. Jogar, ele joga muito bem. Mas como que ele está preparado para a derrota? E aí eu falei, cara, vou segurar um pouco mais. Porque ele está tão empolgado agora, então eu só vou nutrindo. Aí ele vai jogar para um menino que talvez tem uma maturidade biológica maior que a dele, treina mais tempo que ele, dá um pau nele. Pronto. Aí pronto. Acabou com o menino. Frustração ali que já dá uma essa ideia frustração de que a criança, ela sendo frustrada, ela vai aprender, é totalmente errado. Errado. Ela se frustrando, ela só vai piorar. Ela precisa, no momento de fragilidade que é a primeira infância, ter ganhos, conquistas. Sim. Então eu vou propiciando esse momento para ela ter conquista. Só municiando. E não é dano, não. Ela faz vai conquistando, né? Conquistei. Vai conquistando. Conquistei. Aí ela vai aprendendo isso e vai se sentindo mais segura, com uma autoestima melhor. O que isso vai dar lá na frente? Ela vai ser muito mais difícil ser aliciada por alguém, às vezes, por uma baixa autoestima. Sim. De acreditar em qualquer história. Entendeu? Numa empresa, ela vai ser o cara que vai ter liderança, firmeza no que fala, né? Ele vai ser um cantor que vai se expor. Enfim, tem várias possibilidades que começa
numa fase que às vezes a gente não... Eu vi até uma profissional aí, não sei se é psicopedagoga, nas redes mesmo, falando isso aí que você falou. Que uma criança tem que ser frustrada. Eu frustrei meu filho. Nessa frustração. Eu também tem já que passar por isso. de pronto também. Falando, não, Eu brinco assim, essa que falou é aquela que faz tratamento psiquiátrico. Não aconteceu nada comigo. E trata psiquiatria todo dia. Olha como eu tô, não tô? Passei, tô bem, tô saudável. Tô tranquilo. Então assim, ele precisa se dar bem, vencer. E quando eu falava do esporte no São Fontales, nós montamos um time, eu queria mostrar para as crianças que era possível de fato. Assim. E o que era possível? Treinar, se dedicar, estudar o jogo, você ia perder, ganhar, enfim e tal. E aí eu ia levando eles a alguns campeonatos, cara. A gente foi lá no Alpes de Pinheiros, puta clube de playboy. E o árbitro chegou pra mim e falou, você não avisou os alunos que era Futebol Society? Eu falei, mas só tem um tênis, cara. Como que eu vou... E a gente ganhou lá. Olha aí. Dentro. Na casa dos caras. Então assim, pro moleque ali, cara, ele saiu com a aula lavada. Vários deles hoje são profissionais de educação física. Isso aí já é a diversidade, né? Pronto. Porque se eu levo lá e toma pau, ele fala, tá vendo? Não dá mesmo. A gente não tem jeito. Então assim... de fato, a primeira infância é extraordinária para se trabalhar qualquer coisa, né? Parte musical, educação e o esporte, eu sempre falo, eu falo de todos. Aí eu termino falando, mas o esporte é o melhor. Perfeito. Pergunta aqui, ó. Luiz Cerqueiros. A pergunta da ginasta guarulhense refere-se a Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica do Brasil. Rebeca é natural de Guarulhos. Isso. Cadê? Aí, o que ele... Tipo, acho que a pergunta relacionada a Rebeca, o que ele acha disso? De alguém representar Guarulhos? Isso, eu acredito que seja isso. Eu acho que a linha de pensamento é essa. Eu acho que a linha de pensamento é essa. A Rebeca Andrade é guarulhense, uma ginasta guarulhense, de levar né, de repente, imagina um projeto como o seu, sair alguém do seu projeto e estar representando aí o Brasil e ganhando medalhas. Eu acredito que seja isso a pergunta, né, relacionada a isso. Ó, a Rebeca treinava no Bonifácio Cardoso, que é um espaço nosso, né? Então ela... Que já foi referência nacional, a nossa ginástica. Então essa é a pergunta relacionada a isso. Foi se perdendo, e aí ela teve que ir pra fora e foi treinar no Flamengo. Flamengo, isso. Eu já tive a oportunidade lá no centro de treinamento do Flamengo, é fantástico. O clube social do Flamengo é fantástico. Mas ela teve uma passagem? Aqui em Guarulhos. Não, no Código comigo não. Pensei que era contigo. Bonifácio é um espaço que a gente tem. Tá. Comigo eu já treinei o Martinelli, seleção brasileira agora. O Diego Nunes, que é seleção brasileira de futsal, né? A Sara, que é a goleira da seleção brasileira de futsal, e a Antônia, que é de Guarulhos também, quer dizer, ela não nasceu em Guarulhos, mas é de Guarulhos também, lateral direito da seleção, e que provavelmente vai ser uma das capitãs da seleção. Naquele jogo que a Marta foi expulsa, a última, que ela deu uma voadora, quem pegou a faixa dela foi a Antônia. Então, que era zagueira e caiu pro lateral. Lateral direito. Os pais dela acho que tem um comércio aqui na Sagrada do Filho, né? Na Sagrada do Filho. Ela jogou no Corinthians, ela. Bacana. Então assim, a Fran, seleção brasileira de handball, nós temos um celeiro aqui que acaba por não ter uma estrutura compacta aqui, o menino vai embora. Migra, né? Ele não vai embora, às vezes, no profissional. Ele vai naquela fase 15, 16, 17 anos, que o cara lá paga um pouco a mais, dá uma bolsa de estudo num colégio, numa faculdade. Tem uma estrutura diferente, né? Ele leva, né? A gente tem do nosso lado aqui, São José, Pinda. Pinda, quando o Guarulhos começou, quando eu comecei em Guarulhos, Pinda, a gente nem olhava para Pinda. Hoje, Pinda, com lei de incentivo, com as formas que eles acharam de potencializar, bate na gente fácil. E a gente já foi capital amador. Teve uma diretora que veio aqui, que a filha dela também é ginasta. Nós falamos sobre o espaço ali. Que é a referência para Guarulhos, e mesmo assim ainda está pouco. Assim é pouco. Tinha que ter vários polos desses também em Guarulhos inteiro, que é um celeiro. E muita gente às vezes está lá no extremo, na Fortaleza, São João. E às vezes a criança tem todo o potencial, mas e o deslocamento? Para o pai vir até... Quando eu dava aula lá, eles falavam, professor, você mora lá em Guarulhos? Porque era a ideia era outra realidade, distante, né? O próprio Podfla, que vai iniciar na posterior aí, terminando o nosso, entra o Podfla, tem muitos jovens ali, muitos garotos ali, talentos, moleque, joga muita bola. Teve até agora aí nesse campeonato paulista aí, né? De juniores, você vê o Flamenguinho, os moleques dando sangue pra jogar, né? Os grandes jogadores desse aí sair do Flamenguinho e ascender é um orgulho pra Guarulhos muito grande. E tinha a casa do atleta aqui em Guarulhos. Isso. Lembra disso? Poxa, quando a gente era capital nacional do esporte amador. Poxa, a casa do atleta. Eles ficavam alojados aqui. Quase sempre tinha... Handball nós perdemos a chance de ser o centro de treinamento da seleção, que foi pra São Bernardo. Era pra ser aqui. Por quê? Porque a gente tinha mais...
história no handball do que eles. Então, né? tem possibilidade de, sei lá, de reabilitar ou restaurar, ressuscitar a casa do atleta, meu irmão? Porque, poxa, era importantíssimo, né? Eles alojavam lá os... Que nem a gente viu. Eu ia até citar a Taça das Favelas. Eu vi você fazendo comentário Taça sobre das Favelas. o time da São Rafael. São Não sei Rafael. se você estava treinando. Dou uma força pra eles. Eles treinam lá no seu campo. Vocês treinam foram lá, dou uma força. E aí, assim, igual tem a Taça da Favela pro futebol, poderia ter para vários esportes, né? Tem uma exposição lá na Rede Globo, tem uma exposição nas redes sociais pra criançada, é bacana. Eu falo né? que assim, quando eu falo, mas como assim, Edu, o esporte faz a diferença? Fala, ó, pensa só assim, o moleque da Taça das Favelas. Na sexta-feira, ele tem jogo no sábado. É provável que ele não vai ficar na adega ali, da comunidade dele até mais tarde, porque ele tem o jogo, compromisso com o time e o professor. Então ele já dorme mais cedo. Ele acorda mais cedo, a mãe já deve fazer às vezes, faz um pãozinho na chapa, alguma coisa quando tem condição, mas ele já envolve a mãe, já envolve quem tá ali, os irmãos, né? Aí ele vai pro jogo. Na noite ele já tá meio pilhado, putz, será que eu vou bem? Será que ele já tá lidando com isso? Então assim, numa coisa que você inseriu, ó, faz esse campeonato, né? E aí do campeonato, então treina esses times, dos times as comunidades começam a treinar, você faz uma diferença na vida do cara, né? Por ele passar por isso, do ficar nervoso, do ganhar ou perder, e aí trabalhar com isso e tal. E eu vejo os moleques lá, porque eles estão treinando lá, então eu vejo eles chegando com as aspirações, né? Na minha de época, jogar o quê? Na Globo. Quando ia ter interclasse, quando ia ter uma educação física, era um jogo, você já ficava ansioso, já criava aquela expectativa. Imagina uma competição com essa estrutura. É isso. Aí ele mostrou hoje até um menino que foi relacionado agora pro jogo do Corinthians. É hoje? Talvez hoje o Corinthians joga. Um moleque que era do projeto deles e que é sub-17, moleque, foi relacionado pro time principal do Corinthians. Aí, cara. Então, que assim, orgulho, né? a torcida dos caras não é nem pelo Corinthians, né? É pro moleque entrar. Então tá todo mundo... Entrou, é uma vitória, né? E referência pra molecada, né? Então só tem pauta positiva com o esporte. E uma das mais baratas. Então aquele cara que às vezes quer investir pra ter voto, investe no esporte, que até nisso é mais barato. Olha aí, cara. Até nisso é mais barato. Top. É isso aí. Pessoal, embora não pareça, estamos chegando ao fim do nosso podcast, passou muito rápido. Vou passar as considerações finais pro Davi, enquanto eu vou preparando o sorteio aqui do ganhador do boné. Aí eu faço as minhas e passo as considerações finais para o nosso convidado. Tá bom, Davi? Vamos lá. Aí. Quero agradecer primeiramente ao Senhor Criador por nos dar mais uma oportunidade, mais um fôlego de vida aí. Agradecer por Ele permitir estarmos próximo de pessoas boas, pessoas iluminadas, né? Pessoas que têm uma energia positiva como o nosso convidado de hoje. Isso é muito bom, faz com que o papo, né, flua de uma forma positiva, muito boa, né? Como é Dia dos Namorados aí, né, mandar um beijo para minha digníssima esposa, né? E dizer que daqui a pouco estaremos juntos aí para comemorar o nosso dia, né? O Dia dos Namorados. E para quem tá solteiro, meu, e ficou de vela até agora, dá uma investida aí, né? Quem sabe, né? Você hoje encontra o grande amor da sua vida, né? É isso aí. Agradecer toda a minha equipe. Ferraz, meu amigo aí que apresenta conosco o podcast, o nosso diretor Washington, né? O nosso apoio em direito aí, o Fabão, Viviane, que é a nossa ADM, Luizinho, nosso web designer, né, meu? Né? O Abner, né? Que está aí na produção, na arte, na produção, né? Agradecer o Novax aí, que é o nosso repórter, né? E, enfim, né? Agradecer toda a nossa equipe aí, agradecer os nossos TikTokers aí, né? Muito obrigado aí. Os nossos 10 mil seguidores aí, né? Batemos os 10 mil, né? 215 mil visualizações aí. Só tenho que agradecer a todos vocês aí pela fidelidade e a confiança no nosso trabalho. Aos nossos amigos aí que estão acompanhando ao vivo, né? Na nossa rede Alto Tietê. Muito obrigado. Ao meu amigo Vinícius, um abraço. Parabéns, Vinícius, pelo seu aniversário aí, né? Da empresa MVS. Amanhã, Ferraz, não posso esquecer isso, me cobraram hoje. Amanhã começa... Na associação, a festa junina, né, da associação, né? Então a Darcy pediu, né, inspetora, tô aqui, como eu disse que ia falar, amanhã aí temos aí, inicia com a cantora Natália, né, que é um talento nato, e eu estarei aí amanhã, na associação aí, prestigiando aí a festa junina aí. Muito isso bom. Aí. Parabéns, vamos pro sorteio primeiro, eu faço as considerações, o nosso sorteio hoje, nosso ganhador... Acredito aqui pela coisa que seja nosso amigo Mamonas, o Diógenes. Mamona aí da Secretaria Mamonas? Do Esporte, cobrindo o esporte amador, tá lá na Taça das Favelas. Nosso amigo aí, parabéns. Foi agraciado com o boné, depois você entra em contato. Camiseta, né? Com a camiseta, você vai escolher qual o brinde aqui, a cor, com aquela missão de quando receber e fazer aquele videozinho agradecendo e dando uma valorizada aqui pra gente, tá bom? Isso Também aí. queria agradecer
a Deus aí por mais um podcast. Agradecer a toda a minha equipe aqui, Washington, Fabão, Viviane, Abner, o rei do camarote, Luiz, Davi. Mandar um beijo para minha esposa, para minha filha que está em casa. Luiz Henrique. Esqueci do Luiz Henrique. Esqueci do Luiz Henrique. E não posso deixar o privilegiado aqui, na verdade, é o Eduardo, porque a esposa dele tem o privilégio. Que é a única que consegue jantar todos os dias à luz de vela. A luz de vela. Qualquer jantar é sempre a luz de vela. Então, ou a luz com vela, né? Ou a luz com vela. Com os vela e os velhinhos. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez. Aí, fiquem com Deus. Por favor, Vela, obrigado mais uma vez pela presença. Faça suas considerações finais. Aí. Como vocês puxaram o carro, também queria dar um feliz Dia dos Namorados para minha esposa, que há 10 anos atrás, esse foi o primeiro dia que a gente saiu junto, assim, né? Dia dos Namorados. Então, ó, você pode começar hoje, hein? A gente conheceu numa segunda e o Dia dos Namorados na sexta, aí. Deixa eu só... É muita emoção, é muita É emoção. muita emoção, cara. O cara ficou sem palavras. Digníssimo aí. Ficou sem palavras pra falar. Sem voz e sem palavra. Deixou literalmente sem palavras. O homem ficou sem palavras. Dizer que desde o primeiro dia você deixou ele sem fôlego, sem palavras. É emoção. Olha o que essa mulher fez com esse cara. Calma que tá vai. Tá vendo? Vai. E que ela cure minha tosse, porque pelo amor de Deus, tá tempo. Então, obrigado. Eu falei pra ela que esses dias, eu não sei se eu tenho tanta sorte como ela, se ela tem tanta sorte como eu tenho de ter a conhecido. Que maravilha. E, cara, um dos livros que eu li que mais fez diferença pra mim, eu não li nem muita coisa. É um livro que chama Cabeça de Campeão. E um dos primeiros itens é Leve-se Mais a Sério. E pra mim fez muito sentido. Então, cara, primeiro eu queria dar os parabéns pela seriedade que vocês levam esses momentos aqui, né? Que legal. Porque eu acho que quando a gente trabalha com profissionalismo, assim, e eu sempre falo que eu fui na Globo, na Fátima Bernardes, assim, pra mim foi o ápice das coisas. Mas tem uma produção, tem pessoas envolvidas, tem quadro, tem outras pessoas se dedicando a isso. Então, cara, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui e parabéns por levar a sério isso que vocês fazem, porque ajuda outras pessoas a entender a seriedade que é trazer um convidado, distribuir um conteúdo, perguntas ótimas. Então o envolvimento de vocês me surpreendeu. Tá de parabéns, é um prazer estar aqui. Nossa, obrigado. que honra, hein? Que honra. Que honra. Obrigado, porque papo de prevenção. Guardiões da Prevenção. Na sequência, Podfla. Um abraço a todos do Podfla e bom programa pra vocês hoje. Valeu.